Olhamos para o dia nas bolsas, desta vez, sob o ponto de vista da análise técnica, com a ajuda de Luís Correia Tavares, da World Spreads. Luís, muito boa tarde, bem-vindo ao Fecho de Contas. Olhando para o PSI 20, hoje escolhemos um dia providencial de queda de mais de 2% do índice português. Olhando do ponto de vista da análise técnica do índice, porque estamos a olhar para que perspectivas daqui para a frente? Portanto, as perspectivas para o PSI 20, segundo o meu ponto de vista, eu tenho que me partir de 9 de março de 2009, quando se deu este impulso altista, não é verdade? Portanto, depois do máximo da crise nos mercados financeiros. Exatamente. Portanto, foi exatamente nessa altura que se iniciou esta subida. A partir daí corrigiu 61% do retrocesso de Fibonacci, que é um termo técnico, portanto, seguido por nós, os analistas técnicos. Após essa correção, tentou novamente impulsionar-se para cima, não conseguiu superar novamente a resistência, esse máximo feito anteriormente, o que faz com isto um duplo teto. No entanto, eu considero que o fecho do dia de hoje se encontra justamente no seu ponto de apoio. A minha perspectiva para amanhã, aquilo que eu penso que poderia fazer seria impulsionar-se, portanto, para cima, para uma subida. Ou seja, o que o Luís está a dizer é que, face a esse dia fatídico para os mercados, de dia 9 de março de 2009, ainda não houve uma recuperação total do PSI 20? Ainda não. Se bem que eu quero aqui dizer uma coisa que eu considero importante. O facto das bolsas descerem não é fatídico, porque hoje em dia nos mercados financeiros há produtos derivados onde as pessoas podem obter benefícios por, portanto, entrar curtos, portanto, neste caso, vender primeiro e comprar depois. Porque hoje as bolsas caem, já não se pode dizer que haja pânico, não se pode dizer que haja pessimismo. Há muita gente contente porque as bolsas caíram. Ou seja, há que ajustar, no fundo, os investimentos a uma nova tendência de mercado, eventualmente mais volátil. Exatamente. O que se passa é exatamente isso mesmo. Nós temos os mercados porque caem, não é porque todo mundo esteja a vender, não é porque todas as pessoas estejam a vender, é porque as pessoas estão a posicionar vendedoras e, posteriormente a isso, é que se posicionam compradoras. Há uma perspectiva mais de curto prazo na entrada no mercado de capitais, é isso? Portanto, digamos que há uma nova perspectiva, há uma perspectiva diferente e onde se aproveitam essas caídas e se obtém benefício com as mesmas. Portanto, eu já não considero que é negativo, que é vermelho, o facto do índice cair. Pode ser positivo. Mas não é justamente contra essas posições curtas, por via desta crise e de produtos que apostam na queda dos mercados, que é quase visto com maus olhos quando uma pessoa entra no mercado a apostar numa queda no mercado? Pode ser, pode ser. Eu diria que é um novo método de negociar. É uma adaptação às condições atuais? É uma adaptação, eu diria que é uma modernização. É apenas alguém estar a vender, há alguém que está interessado em comprar. Se não há alguém interessado em comprar, esse alguém também não vende. Portanto, o facto da ação descer, eu considero que se a pessoa... O que é importante é a pessoa estar no sentido correto do mercado. Se desce, a pessoa tem que estar na descida. Se sobe, a pessoa tem que estar na subida. Tem ou deve. E assim estará contente com as descidas, todas as pessoas que estiverem nas descidas. No fundo, o mercado é soberano e o investidor é que tem que se adaptar às novas Exatamente, eu até considero e diria que quando se diz as bolsas estão a descer, portanto o investidor não quer, eu até diria assim, eu penso que os investidores não querem saber o que se passa nem porquê. Desde que ganhem dinheiro. Obviamente. Portanto, há interesse em sabermos como nos encontramos no nosso país, no mundo e etc. Mas o facto de descer ou subir, o investidor pensa assim, isto vai descer, é onde eu vou. Isto vai subir, é para onde eu vou. Ele quer tirar partido disso. E olhando em detalhe mais para o PSI 20, há algumas empresas em destaque, umas pela positiva, outras não tanto, outras pela negativa. Se calhar começava por uma empresa que tem dado ganhos nas subidas aos investidores, que é a Jerónimo Martins, mas é uma empresa também que já começa a haver algum receio se já não está a chegar a um máximo e o caminho será de alguma correção. Eu não o considero. Exato, uma correção é sempre necessária. A Jerónimo Martins o que fez foi um período ascendente impecável, e procura uma correção com muita lógica. Nós, se subirmos um prédio de 4 andares sem elevador, temos que parar algumas vezes para descansar. A Jerónimo Martins está a fazer isso, está a descansar, e eu considero que enquanto o nível 10,50, portanto, não haja perda desse nível, ela continua a sua tendência impecável altista. É o seu ponto de apoio, que eu considero para já importante, mas poderá não anular a sua tendência altista. Provável, aquilo que ela está a fazer
tem que o fazer para continuar a quisermos comprar. Por exemplo, aquele investidor que queira comprar antes daquilo que sucedeu hoje, se calhar pensaria assim, não estará já um preço elevado e agora vai ter a oportunidade de entrar se ele assim o entender. Ou seja, subidas demasiado rápidas sem esses pontos de suporte é de desconfiar. É de desconfiar, inclusivamente é de desconfiar, elas terão que fazer o efeito de uma escada, digamos assim, elas terão que subir, repousar, mas sempre onde os máximos e os mínimos sejam crescentes. Enquanto vejamos no gráfico uma tendência altista cujos máximos e os mínimos sejam crescentes, verificamos uma tendência altista. É um bom título. Luís, e olhando agora pela negativa para um banco que tem vindo a perder valor constantemente no mercado, que é o BCP, o que é que nos diz a análise técnica? A análise técnica diz-nos que o BCP está de facto num rango lateral baixista. Ele está, não é baixista prumo, ele está lateral baixista. E o seu ponto de apoio está justamente nos 55 cêntimos. Curioso que se os perder, terá um outro nos 50, valor esse que não deveria perder. E para os mais atrevidos, é um ponto bastante baixo. Bom para entrar. Obviamente, não perdendo o nível de 0,50. Seria o meu conselho, não perder o nível de 0,50. Ou seja, abaixo disso já é de começar... Temos uma oportunidade vendedora, possivelmente. Luís, e o caso do BPI? Ao contrário, é um banco que se calhar já caiu o que tinha a cair. Em relação ao BPI, resulta curioso que em termos de análise técnica representa e mostra uma coisa bastante curiosa. Ele mostra, igual que o BCP, uma tendência, portanto, baixista, mas deu-nos um sinal na sexta-feira muito importante, que foi chamamos no análise técnica uma vela envolvente altista, portanto, com isto cobriu a última vela baixista, fez um gap altista, chama-se isto, portanto, uma posição de abertura acima do nível de fecho do dia anterior, o que fertiliza, portanto, estas subidas. Hoje corrigiu justamente no ponto de apoio desse gap. Portanto, neste caso, o nível 1,25 é precisamente com o intuito, penso eu, de tapar esse gap para continuar a sua tentativa de partir a recuperar. No fundo, o que está a dizer é que se baixasse mais do que 1,25, ainda não havia aqui uma tendência muito sustentada de subidas daqui para a frente. Uma vez que não baixou esse valor, há boas perspectivas. Eu diria, o BPI, se não perder mais o nível de 1,20, não volta a descer, não descerá mais. E partir 1,35, romper este nível, anula a sua tendência baixa. A sua tendência baixista, muito bem. Luís, olhando para outro mercado, o mercado das matérias-primas, o ouro tem sido uma das matérias-primas mais faladas, o famoso ativo de refúgio, mas também mais um dos casos em que já se tem algum receio de haver uma bolha especulativa em torno do ouro. O que é que nos diz em termos desta matéria-prima? Em termos desta matéria-prima, nós nunca devemos atuar contra o mercado. O que não devemos fazer é portanto, vender quando o mercado continua impecavelmente altista. Portanto, o que eu tenho a dizer é que ele continua em zona de subida livre. E enquanto não der sinais de volta, que ainda não as deu, a minha perspectiva será que as dará em 1517. Penso eu, poderá ser este nível, mas isto é aquilo que eu penso. E diria mais, e se ele corrigir, poderia ir ao nível dos 1000, que não assustaria. Continuava a ser uma perspectiva de subida. Altista, corretamente. Ou seja, até 1000 em uma boa altura para se entrar no ouro com potenciais ganhos? Eu não sei se teremos novamente esta oportunidade, mas 1000 pertence ao 61% do retrocesso de Fibonacci, quase o máximo de um retrocesso numa tendência altista. Luís, outro mercado que também tem sido um mercado muito marcado pela volatilidade, aliás, até vale mais do que o mercado, é mesmo o Forex. Hoje, até por curiosidade, está aqui o Luís, foi um dia em que o euro perdeu bastante valor face ao dólar, com todas essas notícias relativamente a Portugal, à Grécia e também a Espanha. O que é um valor a partir do qual vamos ver o euro a cair muito em relação ao dólar? Eu ainda não vejo esse nível, ainda não vejo isso dessa forma, ou seja, o euro, portanto, com a ruptura do nível de 1,4285, anulou a sua tendência baixista de longo prazo. Aquilo que ele fez hoje e aquilo que poderá fazer amanhã será aquilo a que se chama um throwback, ou seja, ele rompeu essa linha, vai cair ligeiramente para se apoiar na linha descendente que tinha anterior,
para ganhar forças e novamente continuar a subir. Está a descansar outra vez, como dizia em relação à Jerónimo Exatamente. Martins. No curto prazo ele está a fazer aquilo que se chama a quarta onda de Elliott, tem uma quinta que o projetaria a 1,46 e daí poderiam haver correções. Não perder no curto prazo o nível de 1,40, no médio e longo prazo o nível de 1,35. Para que continue com a sua tendência alcista. Quando eu o vir abaixo de 1,35, falaremos de descidas. Falaremos de novo. Luís, muito obrigada. Luís Correia Tavares, da World Spreads, fazer a análise técnica de alguns dos títulos que compõem o índice PC20, Jerónimo Martins, Millennium BCP e também BPI. Olhamos também para o mercado Forex.